Oi, gente, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é professor Edson Marcon. Eu leciono no CEPROCAMP, Centro Profissionalizante de Campinas, Prefeito Antônio da Costa Santos, onde eu sou professor de segurança do trabalho. E eu criei justamente esse canal para poder trazer para os alunos, ou para quem é da área, né, informações importantes sobre segurança do trabalho. Então, sejam muito bem-vindos e não se esqueçam, se inscrevam no meu canal, clique no sininho para receber informações pertinentes, né, novidades ou assuntos relativos à nossa área. E vamos ao assunto de hoje. Oi, gente. Estamos dando sequência ao nosso estudo de higiene ocupacional e hoje nós vamos falar de um outro assunto muito importante também na avaliação ambiental. Tá? Hoje nós vamos falar especificamente do ruído, né? Tudo isso que a gente vai conversar aqui vai estar embasado na NHO 01 da Fundacentro, né? Que fala da avaliação da exposição ocupacional ao ruído. Ok? Então vamos lá. Antes da gente começar a falar sobre ruído, a gente precisa entender como funciona o nosso ouvido. Tá? A gente precisa conhecer um pouco da estrutura auditiva nossa. Tá? Então, tem aqui um pequeno exemplo. Corta. Então, antes da gente começar a falar, né, de ruído especificamente, nós temos que falar do ouvido, como funciona o nosso ouvido. Tá? Então, essa figura, ela representa em corte a estrutura do nosso ouvido. Tá? Então, nós temos o nosso ouvido, ele é dividido em três partes. Né? Nós temos o ouvido externo, nós temos o ouvido médio e nós temos o ouvido interno. Ok? O ouvido externo, né, nós temos por onde o som ele é captado. Né? Então, nós temos o canal auditivo, que é por onde o som entra. Assim que o som entra no canal auditivo, ele vai passar para o ouvido médio, né, onde nós temos aqui o tímpano. Então, o som ele vai vibrar o tímpano e o tímpano ele vai acionar os três ossículos, três pequenos ossos que nós temos nessa região, são os menores ossos do corpo humano, que é o martelo, a bigorna e o estribo. Esses três ossinhos aqui, que estão lá no ouvido médio, eles vão estimular a cóclea. Né? Então, a cóclea que está no ouvido interno é esse caracol, ele é cheio de líquido. Né? E assim que esse conjunto, né, tímpano, martelo, estribo e bigorna, aciona a cóclea, esse líquido ele vai transformar o som em sinal elétrico, e esse sinal elétrico ele é conduzido pelo nervo auditivo para o cérebro. E o nosso cérebro vai interpretar o som. Tá? Então, o som ele entra no nosso ouvido através de ondas. Tá? Então, são ondas que vão entrar pelo canal auditivo, tá? Pelo pavilhão auditivo. Tá? Entra pelo ar, ok? Em seguida, ele vai passar para o ouvido médio, onde nós teremos a transformação do som que veio através de ondas, transformação em um movimento mecânico. E esse movimento mecânico, quando ele vai estimular a cóclea, vai transformar em movimento hidráulico, porque vai acionar o líquido. E, por sua vez, aciona, né, vai transformar todo esse movimento, né, toda essa parte líquida, em sinal elétrico. Que é o que o cérebro interpreta, gente. O cérebro interpreta sinais elétricos. Então, gente, como nós vimos lá atrás, o ruído é um fenômeno físico, vibratório,
que tem características indefinidas de variações de pressão. Né? No caso aí, a gente vai citar o ar, tá? Em função de sua frequência. Ou seja, para cada frequência, podem existir, de forma assim, aleatória através do tempo, algumas variações de pressões. Então, como mostra a figura, né, nós vamos representar a energia, né, esse fenômeno físico vibratório através de curvas. Né? O som, a frequência dele é medida em hertz. E como que funciona isso, né? Então, o som ele vai desenvolver uma curva. Então, nós temos aqui o início da curva. Aqui eu tenho pico de energia vibratória. A curva começa a descer. Eu tenho aqui outro pico, até ela começar de novo. Então, se vocês observarem bem, nós temos aqui uma curva completa num determinado tempo. Aqui ao lado, nós temos a mesma curva. Nós temos o início da curva e ela termina aqui. Começa de novo, então ela vai começar novamente, vai terminar aqui. Aqui ela vai começar novamente, vai terminar aqui, sucessivamente. Então, no mesmo tempo que nós tínhamos lá no exemplo anterior, é o mesmo tempo, vejam. Eu tive aqui um ciclo. Nós chamamos esta parte da curva de ciclo. Então, aqui eu tenho um ciclo. Neste outro exemplo, eu tenho 3 ciclos. Começou, terminou, começou de novo, terminou, começou de novo. Então, aqui eu tenho 3 ciclos. No mesmo tempo. No mesmo tempo. Mesma coisa para esta figura aqui. O tempo é o mesmo. É o mesmo tempo. Então, se nós observarmos, se nós formos contar os ciclos, né? Nós temos, um ciclo aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ciclos. Então, aqui eu tenho 10 ciclos no mesmo tempo. No mesmo tempo. São sons diferentes por essa característica, por conta da frequência dela, que é diferente. Tá? Então, só para a gente resumir, né? O ruído vai ser a variação de pressão sonora, né, sob a forma de ondas mecânicas. E a quantidade de ondas em um determinado ciclo, nós vamos dizer que é a frequência desse som. Tá? Bom, não existe muita diferença entre som e ruído. Tá? Fisicamente, é a mesma coisa. Fisicamente, os dois são a mesma coisa. Mas para o nosso estudo, para o estudo da avaliação ambiental, nós precisamos separar o que é som e o que é ruído. Tá? E como que nós vamos fazer isso? O som é uma percepção sensorial, ou seja, os nossos sentidos percebem o som. E o ruído é uma coisa ruim, é um som indesejado. Então, aquele barulho que você escuta, que te incomoda, né, aquela coisa ruim, aquela coisa chata, é ruído. Aquele som gostoso que a gente ouve, tá, eu já acabei de falar, é som. Então, essa é a diferença entre um e o outro. Tá? O som é uma coisa agradável, o ruído é uma coisa indesejável. Tá? Então, o som, a gente explica que pode ser variações que vão ser transmitido através de pressão no ar, mais pressão ou menos pressão, e essas pressões no ar vão provocar uma resposta sensitiva no nosso sistema auditivo. Tá? Então, são pressões que o nosso sistema auditivo vai receber, vai interpretar. Ok? Bom, a onda
né? O ruído ele vem através de ondas, né? A definição de onda é uma perturbação que se propaga em um meio. Então, vamos imaginar um lago onde você joga uma pedra e aí você vê aquelas ondas. Então, o que é aquela onda? É uma perturbação que se propagou através do meio líquido, através da água do lago. Tá? Então, aquelas ondinhas que faz, a gente chama realmente de onda. E a definição é perturbação que se propaga em um meio. E a frequência? É o número de ciclos produzidos num determinado tempo. Tá? Número de determinados tempo. Então, se a gente observar nesse gráfico, né, nós temos duas fases do som, a compressão e a rarefação. Eu vou explicar já já o que é isso. Tá? E a pressão normal. Tá? Então, o som começou, a onda sonora começou neste ponto, ela atingiu o ponto de compressão dela, desceu, passou pela pressão normal, atingiu o ponto de rarefação. Aqui eu tive um ciclo. Um ciclo. E aqui começou outro, né? Então, já começou outro, eu tenho outro ciclo aqui. Se nós pegarmos os dois picos, este e este aqui, nós vamos ter o que a gente chama de comprimento de onda. Eu posso medir tanto por aqui quanto por aqui também. Aqui, ó, aqui eu tenho o comprimento de onda. Neste outro exemplo, né, nós temos uma onda, uma frequência um pouco menor. Então, vocês podem ver que desse ponto até esse ponto, o comprimento de onda é ligeiramente pouca coisa menor que o anterior. Tá? E o ciclo, né, a frequência, né? Então, a frequência nós medimos em hertz. O que é o hertz? Hertz é o nome de um físico que estudou o som e ele disse que um ciclo por um ciclo por segundo, ele definiu como 1 hertz. Tá? Então, se este ciclo aqui, se ele demorar 1 segundo, nós dizemos que tem 1 hertz. Se 1 segundo for isso daqui, aqui nós temos quantos ciclos? Começando daqui, ó, nós temos 1, temos 2. Então, aqui nós temos 2 hertz. Ok? Então, é a quantidade de ciclos pelo tempo. Bom, então o que é ruído? Que é o que a gente vai estudar, que é o que vai interessar para a gente na higiene ocupacional. É definido como mistura de sons ou tons cujas frequências diferem entre si, ou seja, a frequência entre esses sons e tons podem ser diferentes, tá? Por um valor inferior ao poder de sensibilização da frequência do ouvido. O nosso ouvido ele tem a capacidade de perceber sons numa certa faixa de frequência. Tá? Então, o ruído ele tem uma frequência fora dessa faixa que nós somos sensíveis, fora da faixa de sensibilidade do nosso ouvido. Ou seja, gente, é uma sensação sonora que é considerada indesejável. Tá? Então, o que é uma sensação sonora indesejável? É o ruído. E o que é ruído? Mistura de sons e tons com frequências diferentes entre si e essas frequências inferiores ao poder de sensibilização do nosso ouvido. Tá? O som, ele viaja, ele caminha. E dependendo do meio de propagação dele, dependendo de por onde o som está caminhando, ele pode ter velocidades de propagação diferentes. Né? Então, nós temos que, no ar, o som vai se propagar
a uma velocidade de 340 metros por segundo. Se o som não perdesse intensidade no caminho, no caminho que ele vai seguir, se ele não perdesse intensidade, a gente emitiu um som agora, aqui, e 1 segundo depois, ele ia ser ouvido a 340 metros. A 680 ia levar 2 segundos para o som chegar até lá. Nos líquidos e nos sólidos, tá? Ele se propaga numa velocidade maior. Né? Então, na água, o som se propaga a 1.500 metros por segundo. Então, um som emitido aqui, em 1 segundo, ele percorreu 1.500 metros. E no aço, por exemplo, né, 5.000 metros por segundo. Então, se você tiver uma barra de aço de 5 quilômetros, você dá uma batida na ponta dela, 1 segundo depois, esse som é ouvido do outro lado. Então, dependendo do meio, esse som vai se propagar em velocidades diferentes. O que vai interessar mais para a gente, né, é a velocidade do ar, né, que vai ser 340 metros por segundo. Tá? Bom, então, para a gente entender um pouco, né, o gráfico que nós vimos lá atrás, né, onde eu tinha aqui o gráfico fazia isso, nós tínhamos aqui a região de compressão, aqui a região de rarefação, tá? Nós temos aqui, então, só para a gente poder deixar um pouco mais claro, um exemplo, nós temos um alto-falante, né? Todo mundo conhece o alto-falante, né? A gente sabe, ele tem um papelão aqui que ele vibra, e essa vibração ela vai ser transmitida pelo ar, né? Através das moléculas do ar, né? Então, o som vai sendo transmitido. A região de compressão, ela foi representada por aqui, ó. E aqui nós temos a de rarefação, né? As moléculas do ar, compressão novamente, rarefação. Né? Falando de uma forma bem mais simples, né? Na região de compressão é onde o nosso ouvido ele é comprimido, onde o tímpano vai perceber essa vibração e ele vai transmitir para os ossículos essa vibração. Depois entra na rarefação. Na rarefação, falando a grosso modo, na rarefação eu não tenho som. Eu não tenho som. Então, aqui vibra, aqui não. Aqui vibra, aqui não. Aqui vibra, e assim sucessivamente. Tá? Por isso que o tímpano, né, ele faz que nem o alto-falante, ele vai vibrando. Se vocês observarem o alto-falante funcionando, vocês vão ver que eles vibram. Então nós temos ali compressão, a hora que o alto-falante vem para frente, rarefação, a hora que ele vem para trás. Tá? Mais ou menos assim que vai funcionar o ruído. Tá? E como eu tinha dito, né, nós temos ruídos com frequências diferentes. Então, nosso ouvido ele tem uma certa limitação de perceber alguns sons em função da frequência, né, deles. Né? Então, se eu tiver, por exemplo, sons cuja frequência é de 20 Hz, se eu tiver um som de 20 Hz e 20 decibéis, eu não vou ouvir. 40 decibéis, nosso ouvido não capta. 60, ele não capta. Ele só vai captar sons de frequência 20 Hz a partir de 75 decibéis. Tá? 75 decibéis, né? Que é a medição, né? É a unidade de medição do ruído, nós vamos falar lá na frente. Agora, sons cuja frequência é de 50 Hz, a gente consegue perceber o som a partir de 41 decibéis. Desse limite para cima a gente consegue ouvir. Né? Se eu pegar, por exemplo, aqui, ó, 300 decibéis, o nosso ouvido consegue escutar, consegue ouvir, ó, aqui dá mais ou menos uns 10, 12 decibéis.
3 kHz, que dá 3.000 Hz, a gente consegue captar sons bem baixinhos mesmo, tá? Então nós temos aqui essa tabelinha que dá para a gente mais ou menos, né, a nossa capacidade auditiva, que é muito diferente da capacidade auditiva dos animais. Nós, seres humanos, nós ouvimos muito bem sons que estão na faixa de frequência de 20 a 20.000 Hz. Tá? 20 a 20.000 Hz. Já o cão, né, ele consegue ouvir de 15 a 50.000 Hz. Eu acho que todo mundo já viu aquele apito, né? Ou em filme, ou alguém já teve a oportunidade de pegar, onde você assopra, você não escuta, mas os cães, eles ouvem, eles atendem, né, ao chamado. Já o gato, ele não ouve bem frequências baixas. Ele ouve a partir de 60 Hz. Em compensação, altas frequências, né, 65.000 Hz. Agora, dá uma olhada, o morcego. O morcego, ele não ouve frequências baixas. Tá? Ele ouve a partir de 1.000 Hz, que é o que sensibiliza o morcego. Até 120.000 Hz. Então, existe diferença, né, entre os mamíferos em geral. Tá? O que vai interessar no nosso estudo, né, é a frequência audível do ser humano. Ok? Então, a intensidade, eu falei lá atrás em decibéis, né? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre intensidade sonora. Então, a intensidade, né, quanto de energia essa onda sonora tem, que é a intensidade, né? A intensidade sonora vai depender da amplitude da onda. Tá? Então, nós vimos que o som ele se propaga através de ondas. Então, dependendo da amplitude desta onda, eu vou ter a intensidade desse som. Um som com mais energia, um som com menos energia. Tá? Um som que tem uma amplitude grande, uma amplitude maior, é um som forte. Enquanto que um som que tem uma pequena amplitude é um som fraco. Tá? É um som fraco, um som com pouca energia. Então, nesse gráfico aqui, né, nós temos um exemplo de um som grave. O som grave ele é considerado um som fraco, tá? E a amplitude dele, amplitude isso aqui, ó, é a altura da onda. Ele tem uma amplitude pequena. Já, quanto maior for a amplitude, né, nós teremos sons fortes, que é a característica dos sons agudos. Né? Então, nós temos aqui o comprimento de onda, a amplitude desse é pequena, então eu estou representando aqui um som fraco, característica do som grave. Aqui eu tenho uma amplitude grande, então o som de uma amplitude grande é um som forte, característica dos sons agudos. Ok? Então, dá para a gente deduzir que som forte transporta uma quantidade de energia maior que os sons fracos. Acho que você já deve ter visto, né, em alguns filmes, né, que quando se emite um som agudo, bem, né, chega até a quebrar taças de vidro. Né? Por quê? É um som com muita energia. Tá? Um som com muita energia. Então, o som forte, que é o som agudo, ele transporta muita energia. Tá? E essa onda sonora, ela vai perder intensidade durante o percurso dela, né? Durante a propagação. Se ela não perdesse intensidade, né? Imagina só, a gente estaria ouvindo vários sons. Então, se você está num ponto de uma sala e você começar a falar
não muito alto, no outro ponto ninguém vai te ouvir, porque o som não chega até lá. Ele vai perdendo intensidade no percurso da sua propagação. Ok? Então, a nossa capacidade de sentir um som vai depender do quê? Da intensidade do som, se é um som forte ou se é um som fraco, e também da frequência. Os sons muito fracos, eles podem não ser sentidos por nós. Então a gente pode não ouvir um som muito fraco, né? O som grave, né, que tem uma amplitude pequena. Já os sons fortes, além de nós conseguirmos ouvir, esses provocam lesões. Esses vão provocar lesões no ouvido humano. Tá? Então a gente precisa se preocupar muito com os sons fortes. Tá? Bom, a unidade do Sistema Internacional de Medida do Nível Sonoro é o BEL. Né? É o BEL, que é o que vai medir a intensidade sonora. Tá? O BEL ele é representado pela letra B. Tá? Só que normalmente nós usamos o decibel, que é um décimo, né? Um décimo do BEL. Então nós sempre vamos falar em decibéis. Um decibel. O nível sonoro de 1 decibel, tá? O que é 1 decibel? É a medida que corresponde ao nosso limite auditivo, onde nós não detectamos som. Então, de 1 decibel para baixo, nós não ouvimos. É o nosso limite. 1 decibel é o mais fraquinho. Já 120 decibéis correspondem ao limite que vai começar o som provocador no corpo humano. Tá? É o máximo que a gente consegue suportar. 120 decibéis. Como é que eles chegaram nessa medida? Colocaram um fone de ouvido em alguns voluntários, né? E começaram a jogar som nesse fone de ouvido. Tá ouvindo? Tô. Aí eles começaram a baixar. Baixar. Tá ouvindo? Tô. Tá ouvindo? Tô. Tá ouvindo? Não. A partir desse ponto, eles falaram, né, os cientistas, né, que a gente estava tratando de 1 decibel. Agora vamos inverter. Tá ouvindo? Tô. Tá bom? Não. Para que tá começando a doer. Né? Eles falaram que esse ponto corresponde a 120 decibéis. Então, esse é o limite audível, né, do ser humano. Ok? Lógico, né, que esse limite, né, da audição ou esse limite da dor vai depender da frequência. Como eu tinha dito lá no começo, né, é bastante invariável. Né? Então, são fatores que tem que trabalhar em conjunto. Tá? Mas, via de regra, a gente determina que é de 1 a 120 decibéis. Ok? Então, só para a gente ter uma ideia, né? Se eu estou ouvindo folhas de uma árvore cair, né? Essas folhas estão no 10 decibéis. Aí você tem um grupo de pessoas que está cochichando, né? Um murmúrio, 30 decibéis. Uma música suave, tranquila, 40 decibéis. Um grupo de pessoas, né, conversa normal, falando normal, 60 decibéis. Né? Um carro, né, carro de passageiros passando pela rua, ele emite 70. Uma rua com bastante trânsito, muito movimentada, chega a 80. Um caminhão pesado passando por essa rua, chega a 90 decibéis. Vejo que a cor está aumentando, né? Indo para o limite da dor. Uma oficina mecânica chega a 100 decibéis. Motosserra, 110 decibéis. Um avião a hélice, 120. Uma máquina de rebite, né, chega a 130 decibéis. Já o avião a jato, 140 decibéis. É um nível sonoro. Tá? Mais um exemplo. Nós temos aqui também outra escala de decibéis, né? Limiar da audição, aqui. Sussurro, né? Sussurro, 30 decibéis. Uma zona rural calma, né? 30 decibéis, 20 decibéis de sussurro, né? Uma
região residencial 50, conversação normal, né? Duas pessoas entre 1 e 2 metros, entre elas 60 decibéis, um carro ligeiro, né? E carro bom, né? Que tem os carros que, pelo amor de Deus, né? Veículos de mercadoria 80, veículo pesado 90, martelete, né? Martelete pneumático 100 decibéis, a banda de rock 110 decibéis, um jato comercial 120 e o limiar da dor, né? Também vai depender da frequência, aí pode chegar aos 130 decibéis. Essa outra escala, né? Também dá para a gente um bom exemplo, né? Então, nós temos aqui o jato, está entre 130 e 140, né? Motor de automóvel está mais ou menos nessa faixa. Sussurro, né? Sussurro está aqui, 40 decibéis. Tá? Então, são alguns exemplos, né, de intensidade sonora que a gente pode encontrar por aí. Ok? Bom, por que nós temos que estudar tudo isso? Por que nós temos que estudar o ruído? Por conta dos efeitos que o ruído vão provocar na saúde do ser humano, vão provocar na saúde do homem. Tá? Então, quais são os efeitos do ruído? Né? Vai depender do quê? Do limite de intensidade desse ruído. Então, se eu tenho ruídos com intensidade sonora de até 55 decibéis, pode ficar despreocupado, não vai causar problema nenhum. Tá? Agora, se a intensidade sonora é de 56 decibéis até 75, este ruído ele pode incomodar. Pode. Mas não vai causar mal nenhum. Só vai ter um pequeno incômodo. Acima de 76 até 85, pode sim afetar a saúde. Ele vai incomodar e também pode afetar a saúde. Acima de 85, com certeza a saúde vai ser afetada. Dependendo do quê? Do tempo de exposição. Então, se você tem uma intensidade sonora acima de 85 decibéis, quando que você vai ficar doente? Vai depender de quanto tempo você ficou exposto a essa intensidade sonora. Ok? Então, uma pessoa que trabalha 8 horas por dia com ruídos de 85 decibéis vai ter, em 2 anos, problemas auditivos. Ok? Bom, efeitos na saúde do ser humano. Insônia. Camarada, ele tem insônia, ele não consegue dormir. Não sei por que ele não consegue dormir. Vai ver onde ele trabalha. Ele deve trabalhar num local muito ruidoso. Então provoca insônia, pode provocar estresse. O camarada chega em casa, né, chutando o cachorro, né, chega, não sabe por quê. Trabalha num local ruidoso. Depressão. Existem muitos casos de depressão, de pessoas que trabalham em local ruidoso. Perda da audição, esse é um dos piores deles, né? Agressividade, a pessoa era tão boazinha, tão legal, de repente ficou agressivo, né? Perda de atenção, perda de concentração, e é aí que pode acontecer o acidente. O acidente acontece porque o local é ruidoso, não porque o trabalhador se descuidou, às vezes, tá? Porque ele perdeu concentração, perda de memória, né? Dor de cabeça, aumento da pressão arterial, cansaço. Aí o patrão fala, pô, mas aquele cara é um vagabundo, né? Vive cansado? Não é aquele vagabundo, não. Vai ver a sua empresa, como é que é. Tá? Gastrite, úlcera. Ruído pode provocar gastrite, pode provocar úlcera. Queda do rendimento no trabalho. Tá? Surdez, pode provocar surdez. Então, se você tem nível muito alto de intensidade sonora, pode provocar surdez. E não está escrito aí, também provoca impotência sexual, ok? Então vejam quantas coisas o ruído pode provocar no ser humano, ok? Bom, a NR15, ela traz para a gente lá no seu anexo 1, os limites de tolerância para a exposição ao ruído. Né? Vejam
que ela começa a partir dos 85 decibéis. Então, 85 decibéis, qual é o limite permitido? 8 horas. Então, quem trabalha no local com 85 decibéis, a exposição diária máxima permitida é de 8 horas. Aí você foi lá, fez a medição e você viu que a empresa está com 86 decibéis. Aqueles trabalhadores podem trabalhar no máximo 7 horas. 87 decibéis, 6 horas. Ó, diminuiu um, aqui vai diminuir 1. 88, 87, 88 decibéis, subiu 1, 5 horas. 89 decibéis, já não diminuiu 1, diminuiu meia hora. São 4 horas e 30 minutos de limite de exposição máxima. 90 decibéis, 4 horas de limite de exposição máxima. Vamos pegar a banda de rock? 115 decibéis. O máximo que você pode ficar na frente de uma banda de rock é 7 minutos. Vamos levar para a empresa, né? Uma empresa cujo limite de ruído é 115 decibéis, máximo 7 minutos é o tempo de exposição. Tá? Então, essa é a tabela, né? Que está lá na NR15, que fala da insalubridade, né? Que determina para a gente, né? NR15, que determina para a gente os limites de tolerância, né? Para exposição diária em função das intensidades sonoras. Tá? Para isso eu preciso avaliar. Mas para a gente avaliar, né, como que a gente vai fazer isso? Eu tenho que diferenciar o tipo de ruído. Diferenciar o que é ruído contínuo do que é ruído de impacto. Tá? E qual a diferença entre eles? Nós vimos que ruído tem uma certa quantidade de energia. Tá? Então, o ruído de impacto, ou ruído impulsivo, né? nós vamos tratar como ruído de impacto. O ruído de impacto é um ruído que tem pico de energia acústica que dura menos de 1 segundo. E entre um pico e outro, o intervalo é superior a 1 segundo. Tá? Então, imagina só, ó, durou menos que 1 segundo esse pico. E entre esse e o próximo, durou mais de 1 segundo. Então, eu estou falando aqui agora, estou exemplificando aqui agora, o ruído de impacto. Energia acústica que durou menos de 1 segundo e intervalos entre os picos de energia acústica maiores que 1 segundo. Essa é a definição de ruído de impacto. E o ruído contínuo é qualquer outro que não seja de impacto. Então, é um ruído que os intervalos são menores que 1 segundo. A energia pode até ser, durar mais que 1 segundo, mas o intervalo entre uma e outra menor que 1 segundo já é ruído contínuo. Ok? Bom, então, para a gente poder avaliar, nós temos que seguir alguns critérios. Tá? O primeiro critério é estar com essa tabela aí na mão, lá da NR15, tá? Que vai trazer para a gente os limites de exposição diária que nós vamos adotar. Ok? Feito isso, eu preciso verificar se é ruído contínuo ou de impacto. Se for ruído contínuo, é esta tabela. De impacto, nós vamos ver que é outra tabela. Tá? Se for ruído contínuo, é esta tabela. Tá? Então, se um trabalhador ele trabalha 8 horas por dia a 85 decibéis, a gente observa aqui pela tabela que é o máximo permitido. Então, eu posso dizer que esse trabalhador ele ficou 100% exposto. Tá? Nós chamamos isso de dose.
Então, o trabalhador que trabalhou a 85 decibéis e ele trabalhou só 8 horas por dia, a dose de exposição dele foi de 100%. Tá? A dose de exposição dele foi de 100%. Como que a gente faz para medir a dose? Existem alguns aparelhinhos, eu tenho uma foto lá depois que eu vou mostrar para vocês, um aparelhinho chamado dosímetro de ruído. É um aparelhinho que ele é preso no trabalhador, vai o microfone preso na lapela, o mais próximo do ouvido dele, e esse aparelhinho ele vai medindo as intensidades sonoras durante o dia. Porque dependendo da empresa, não é só, não é 85 direto. Às vezes tem algum pico, vai até 87, depois cai para 80 e assim sucessivamente. Então o que esse aparelhinho faz? Ele faz uma média, faz um cálculozinho que traz para a gente a dose que esse trabalhador ficou exposto. Então uma das formas é colocar, né, esse aparelhinho, né, tá aqui, ó, dosímetro de ruído. Nós vamos colocar o aparelhinho preso no trabalhador, microfone próximo do ouvido. Esse aparelhinho fica ligado às 8 horas de trabalho dele. Ele vai captando todas as intensidades sonoras, faz um cálculo e dá para você a dose de exposição desse trabalhador. Ok? Bom, e se eu não tiver o dosímetro? E se eu não tiver o dosímetro de ruído? O que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar um aparelho chamado decibelímetro. Nós vamos pegar nossa prancheta, vamos sentar lá na fábrica, protegidos, é claro, medindo o som durante 8 horas de trabalho. Média nota, quanto tempo ficou exposto, média nota, dá um pouco mais de trabalho. Tá? E fazer uns cálculos. E fazer uns pequenos cálculos para chegar no valor da dose diária. Ok? Então, se eu não tiver o dosímetro, né, eu vou utilizar um decibelímetro e fazer alguns cálculos. Ok? Se a hora que eu estiver fazendo a medição, vamos supor que ó, ele ficou 3 horas a 85 decibéis, ele ficou mais 3 horas a 86 decibéis, e ele ficou 2 horas a 80. Isso aqui eu desprezo. Então, inferior a 80 decibéis, nós vamos desconsiderar. Não vai entrar no nosso cálculo. Ok? E o nosso cálculo, ele é feito através dessa fórmula, né? O cálculo da dose diária. Como que é feito esse cálculo? C1 é a medição que você fez. Tá? Então, você vai pegar o seu aparelho e você vai lá, vai fazer várias medições. Então, o C1 é a medição que você fez. E o T1 é o tempo, né? É o tempo que a tabela determina para aquela medição que você fez. Aqui, nós não vamos colocar intensidade sonora. Nós vamos colocar tempo. Tempo. Então, vamos supor que você fez 3 medidas. Você vai fazer a primeira medida, o tempo que aquela intensidade sonora você observou no seu aparelho, dividido pelo tempo que a tabela determina para aquela intensidade sonora. Na segunda, mesma coisa. Na terceira. E aí fechou. Vezes 100. Então, por que vai CN? CN é a quantidade de medições que você fez. Então, se você fizer 20 medições, C1 mais C2, mais C3, mais C4, mais C5, mais C6, mais C20. Tá? Então, CN é o tempo total diário que ele ficou exposto ao nível sonoro e TN é o tempo máximo permitido pela tabela. Então, se na medição 1 ele ficou
86 decibéis. Ele ficou 4 horas a 86 decibéis. C1. Você vai na tabela da NR15, procura 86 decibéis. Quanto que a tabela diz para 86 decibéis? 7 horas. Então, C1 sobre T1 vai ser 4 dividido por 7. Mais, agora vamos supor, C2. C2 você mediu 87 decibéis. Quanto tempo ele ficou? Por 3 horas. Aí você vai na tabela, 87 decibéis. Quanto que a norma permite? A norma permite 6 horas. Então, C2 dividido por T2, C2 dividido por T2 vai ser igual a 3 dividido por 7. Você vai fazendo essas continhas, soma tudo, multiplica por 100. Você vai ter a dose diária. A dose diária. Então, um exemplo, tá? Está aqui um exemplo. Então, vamos lá. Um trabalhador ficou exposto a 90 decibéis por 3 horas. A 95 decibéis por 1 hora. E a 85 decibéis por 4 horas. Qual é a dose? Tá? Então, aqui eu tenho C1, porque é a medida que eu fiz. Aqui eu tenho... Na realidade, C1 está aqui, né? Aqui é a medição. Então, aqui eu tenho C1. Aqui eu vou ter C2. E aqui eu vou ter o C3. Eu vou pegar 90 decibéis, vou lá na tabela. Quanto que a norma permite? Eu vou pegar 95 decibéis, aí eu vou ter T1. Vou pegar 95 decibéis, quanto que a norma permite? Eu vou ter T2. E assim sucessivamente. Então tá aqui. Eu vou ter 3 horas, dá 180 minutos. Tá? Então esse tempo que você vai colocar aqui é em minutos, não é em horas. Tá? Então é só você multiplicar por 60. Então 3 horas vezes 60 deu 180 minutos. O que a tabela diz? A tabela diz que para 90 decibéis, o máximo permitido é de 4 horas. Vezes 60, eu vou ter 240 minutos. Então, 180 dividido por 240. 2. Medição 2. C2, 1 hora. 1 hora, 60 minutos. T2. Para 95 decibéis, a norma diz que tem que ser 2 horas. Transformando em minutos, eu tenho 120. Tá? Então, C1 sobre T1, C2 sobre T2. C3, 4 horas, dá 240. E a norma diz que 85 decibéis são 8 horas permitido. 6 vezes 8, 48. Tudo isso vezes 100. Fazendo as contas, eu vou ter 0,75 mais 0,5 mais 0,5 vezes 100. Que vai dar uma dose diária de 175%. Esse cálculo me disse isso. 175%. Vamos ver um outro exemplo. Um trabalhador ficou exposto a um ruído de 100 decibéis por 1 hora e meia. Então, C1 vai ser 1 hora e meia, que vai dar 90 minutos. A 94 decibéis por 2 horas e meia. Então, C2, 2 horas vai dar 120, mais meia, 150. E 80 decibéis por 4 horas. Qual é a dose? Bom, eu já vou começar por aqui. 80 decibéis você despreza. Você não precisa calcular. Então, você vem aqui. Dose diária. 90 dividido por 60, que é 90 é o C1, é esse aqui. E para 100 decibéis, a tabela permite 1 hora, mais 150, que é o C2, dividido por 135,
E como eu desprezei, só tem esses dois cálculos aqui. Dose diária, 1,5 mais 1,11 vezes 100. Eu vou ter 261% de exposição. Tá? Então, não sei se vocês lembram que eu falei lá atrás, um trabalhador trabalhando 8 horas a 85 decibéis, a exposição dele é 100%. Este é o normal. Esse é o normal. Qualquer coisa acima de 100% é prejudicial à saúde do trabalhador. Tá? Tudo bem. O que eu faço com essa porcentagem? Tá? Olha lá, calculamos a porcentagem, 175%, 261%. E aí? O que eu faço com essa porcentagem? Né? Bom, de acordo com o que eu acabei de falar, né, toda exposição que for superior a 100% é prejudicial à saúde. Tá? Ou seja, o limite de exposição desse trabalhador foi excedido. E quando excede, você precisa adotar imediatamente medidas de controle. A adoção imediata de medidas de controle. Tá? Se a dose diária estiver entre 50% e 100%, a exposição ela vai ser considerada acima do nível de ação. O que significa? 50% é o nível de ação. Passou de 50%, você pode ter um pico de intensidade sonora. Então, vai ser prejudicial? Não, não vai ser prejudicial, mas pode ser. Então, eu vou fazer alguma coisa, eu vou tomar alguma atitude que vai garantir que esses trabalhadores não sofram lá na frente algum problema sério. Tá? Então, nós vamos fazer o quê? Adotar medida preventiva. Preventiva. Para quê? Para minimizar a probabilidade dessas exposições causar prejuízo à audição do trabalhador. Para prevenir, para evitar que o limite de exposição seja ultrapassado. Então, é trabalhar com a prevenção. Tá? Você não vai estar corrigindo alguma coisa errada. Está prevenido para que não aconteça alguma coisa errada. Então, entre 50% e 100%, nós estamos acima do nível de ação, precisamos, sim, pensar em alguma coisa. Ok? Agora, acima de 115 decibéis, não é permitido em nenhum momento da jornada do trabalho, né, o trabalho para indivíduos que não estejam protegidos. Independente da dose diária. Então, vamos supor que a dose diária deu 50%. Tá bom, tá ótimo. Mas em determinado momento, eu tenho 115. Não é permitido o trabalho, tenho 116. Não é permitido o trabalho acima de 116, acima de 115, sem proteção. A proteção, ela é obrigatória nesse caso aí, mesmo que a dose diária seja pequena. Tá? Existe essa tabelinha aqui, ela serve para a gente verificar quanto tempo de exposição o trabalhador poderia ficar. Então, por exemplo, nós calculamos no primeiro exercício 175%. 175% eu busco aqui na tabela. De 170, pula para 180. Não tenho 175%. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 180. O que essa tabela diz? Ela diz o seguinte: os trabalhadores que estiverem com uma dose diária de 180%, independente das intensidades sonoras, eles terão os mesmos problemas que um ou outro trabalhador trabalhando 8 horas a 89,2 decibéis. É uma tabela de equivalência. O segundo exercício, 261%.
261. Eu tenho 200, eu tenho 300. Não tenho 261, então eu pego 300. Esse trabalhador cuja dose diária é de 300%, ele vai ter os mesmos problemas que um outro trabalhador trabalhando 8 horas a 92,9 decibéis. É isso que essa tabelinha traz para a gente poder ter um parâmetro, né, de comparação, né, para poder fazer a nossa avaliação. Beleza? Muito bem. Então, o que fazer? Tá? Você foi lá, ou você pegou do dosímetro que te deu a dose, ou você calculou, né, e você viu que a sua dose diária deu entre 0 e 50%. Tá? É chamado de nível de exposição normalizado até 82 decibéis. Qual é a consideração que a gente vai fazer nesse caso? É aceitável. Tá? No mínimo, o que você vai fazer? Deixa como está. Mantém a forma de trabalho, mantém as máquinas, mantém o sistema de manutenção como está, que está bom. Agora, a sua dose deu entre 50 e 80. Isso equivale, né, o nível de exposição normalizado é entre 82 e 84 decibéis. Está acima do nível de ação. O que você tem que fazer? Medida preventiva. Para evitar que ele suba, para evitar que ele aumente. Se der entre 80 e 100, o nível de exposição normalizado está entre 84 e 85 decibéis. Esta é uma região de incerteza. Não dá para você afirmar o que pode acontecer. Então, o que você vai fazer? Adotar medidas preventivas e medidas corretivas. Tá? Buscando o quê? Reduzir a dose diária. Então, se a dose diária estiver entre 80 e 100, faça alguma coisa para reduzir essa dose diária. Agora, se der acima de 100, o nível de exposição normalizado vai estar maior que 85 decibéis, vai estar acima do limite de exposição permitido pela legislação, significa que você vai precisar adotar imediatamente medidas corretivas. Imediatamente. Essa tabelinha está lá na NHO 01, né? Então fica fácil da gente consultar, né? Da gente justificar, inclusive, qualquer medida que a gente possa adotar. Ok? Bom, então, um apanhado geral, né? A ocorrência da perda de audição, perda auditiva, vai depender de fatores do som, né? Como, por exemplo, a intensidade, né? Quantos decibéis está aquele som, né? Se é ruído contínuo, se é de impacto, do tempo de exposição que a pessoa ficou naquele ruído e da frequência também. Né? Então, vejam, são vários fatores que vão determinar se a pessoa pode ter uma perda auditiva ou não. Tá? E como que a gente classifica essa perda auditiva? Ela pode ser, a perda auditiva, por conta de um trauma, chamado trauma acústico. Tá? É quando, por exemplo, o tímpano é perfurado. Né? E quando que o tímpano pode ser perfurado? Exposição a barulhos intensos. Por exemplo, uma explosão, um tiro. Né? Geralmente é ruído de impacto isso daí. Energia muito forte, né? Um som agudo, uma energia muito forte pode romper o tímpano. Então aí é um trauma. Tá? Surdez temporária. Tá? O nosso limiar de audição ele vai mudar temporariamente. Você vai reduzir a sua capacidade auditiva. Tá? Quando? Quando você ficou exposto ao barulho intenso. Quem está acostumado em balada sabe do que eu estou falando, né? A gente vai em festa, por exemplo, aquele som alto, né? Bem alto. A gente está se divertindo tudo. Quando a gente sai, fica até, parece que tem um zumbido no ouvido. E o nosso limiar de audição ele cai. Tá? A gente não consegue falar, né? Não consegue ouvir direito. Tá?
mas é temporário. Ainda bem, é temporário. Surdez permanente. Tá? A surdez permanente era causada pela exposição contínua ao barulho excessivo. Então, aquele trabalhador que está todo dia exposto àquele ruído, àquela intensidade sonora, esse pode ter uma surdez permanente. Esta é irreversível. Tá? Você não consegue retornar. Tá? Não dá para curar. Okay? Então, a exposição contínua a barulho excessivo pode provocar surdez permanente. Tá? E outros problemas, como eu já tinha dito lá no começo. O ruído pode provocar estresse. Vai aparecer vasoconstrição. O que é isso? Os nossos vasos sanguíneos vão diminuir de bitola. Eles vão reduzir o diâmetro. Se ele reduz o diâmetro, o sangue vai ter dificuldade em passar. Aí eu tenho a hipertensão arterial. Olha como uma coisa puxa a outra. Né? Eu vou ter a vasoconstrição. Com a vasoconstrição, eu vou ter hipertensão arterial. Aí o coração precisa mandar sangue para o resto do corpo. Como está estreito, ele começa a bater muito mais forte. Então, eu teria taquicardia. Tá? Vai aumentar o número de batimentos cardíacos. Ok? Posso ter alteração digestiva, né? Vai afetar o suco gástrico, vai afetar a nossa salivação. Eu vou ter fadiga. Tá? Por quê? Tensão muscular. E outras reações, né, diversas, né? Por exemplo, desordem fisiológica, desordem anatômica, né? Você pode ter alteração na sua função intestinal. A pessoa pode ficar com o intestino preso ou o intestino solto, né? Alteração cardiovascular, lesão no rim, lesão no fígado, queda de resistência às infecções, disfunção na função reprodutora. Foi o que eu falei antes, impotência sexual. Tá? Alteração mental e emocional, irritabilidade, ansiedade, desconforto, tá? Náusea, cefaleia e tontura. Esses são apenas alguns exemplos, né, do que o ruído pode provocar no trabalhador, no ser humano. Bom, gente, para que esse vídeo não fique tão longo, eu vou falar das medidas de controle no próximo vídeo, que eu vou postar aqui no YouTube. Mas antes vai aquele recadinho de sempre. Tá? Não se esqueçam de se inscrever no meu canal. Né? Clique no sininho para que vocês possam receber atualizações constantes. Ok, pessoal? Obrigado. Bons estudos. Até a próxima.